Gente, vamos lá, bota aí nos comentários do vídeo, hashtag pague salário pra estagiária. Não, gente, esquece isso de dinheiro, não vai. Quando o canal estiver sendo monetizado, aí a gente pode pensar. Então, se você quer que a estagiária Você tem que escrever, ganhe, cara. se inscreva no canal e mande pros seus colegas se inscreverem também. Senhorita Yara, o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos fotografar, fazer o ensaio. Vai ser corno quem não seguiu o canal. Tem isso? Eu não sabia, não. Fazer Entendi. uma mandinga. Mandinguinha. É. Pega o roteiro do nosso podcast aí. Pega. Isso, tá gravando certo. Então... Ó, Pera. Droga. Olá, pessoal. Olá, tudo bem, gente? Tá começando um podcast que ainda não temos o nome. É isso mesmo. Eu sou o Túlio Calazans. Eu sou a Yara Pereiras. Então, pessoal, eu sei que vocês já estão acostumados com nossos vídeos aqui do canal do Zerando a Vida. E Sim. que a gente fala sobre vários temas e aborda muita bobagem também. Só que a gente... Humor, não é bobagem. Humor. Ok. Mas aqui nesse podcast que a gente vai estar gravando agora, a gente queria trazer alguns temas para vocês discutirem com a gente também. Pra vocês ouvirem com mais calma e não só estar parando pra assistir, pra onde vocês estiverem na academia, o que vocês estiverem fazendo, vocês estarem ouvindo a gente. E antes de tudo, a gente ainda não tem um nome pro nosso podcast. Então a gente queria pedir pra você, a sua ajuda, Sim. pra estar nos indicando, sugerindo um nome pro podcast. Então assim, só pra gente fugir um pouco desse Zerando a Vida, que a gente queria alguma coisa diferente. Então deixa nos comentários ou manda pra gente no direct do Instagram o que você acha que poderia, uma sugestão de nome pro nosso podcast. Sim, como ela falou do podcast, nosso canal aborda muito humor, muita coisa viral e etc. Nosso podcast a gente quer falar de coisa um pouquinho mais séria. A gente vai falar de alguns temas para realmente evoluir. Sei lá, por exemplo, o tema de hoje, já vamos começar, é pra que ler e o que isso ajuda a sua vida. Eu tô aqui com a Yara, ela também é uma mulher que lê muitos livros. Eu leio muitos livros. Quantos livros você já leu esse ano? Já terminou de ler esse ano? Eu já terminei 3. Eu tô 2021, gente. A gente tá em janeiro de 2021. E eu trabalho em tempo integral, estudo, tenho minha atividade física constantemente, também tenho ido todos os dias pra academia. Então é questão de prioridades, né? De tempo, do que você gasta. Porque se você pra você ver agora no seu celular, que com certeza deve ter essa função de você conseguir visualizar quanto tempo você gasta nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp. E é claro que assim, atualmente a gente usa muito essas redes sociais para trabalhar também. Mas eu acredito que a gente acaba se perdendo ali dentro se você não tiver um foco muito grande no que você estiver fazendo. E acaba gastando um tempo que não te dá um rendimento, que não te acrescenta. Sim, é questão de prioridade, né? Não tem desculpa, todo mundo tem tempo. Exatamente. Pô, o Jeff Bezos, dono da Amazon, ele é bilionário, óbvio que ele tem tempo. Não tem essa. Sacou? E tipo assim, falando sobre a questão de prioridade, no momento que você vai estar fazendo qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu leio diversas páginas durante o meu dia quando eu tô esperando alguma coisinha. Eu tenho alguns PDFs, eu tiro foto de páginas de alguns livros que eu quero ler. E eu vou lendo durante o dia. E outras dicas que a gente vai dar para aproveitamento de tempo no decorrer desse podcast que vão te ajudar. Tempo não é desculpa, todo mundo tem tempo. Bilionário tem um negócio bilionário e ele continua tendo tempo, continua lendo. Então, acho que você não faz tanto quanto... É questão de prioridade, tudo na vida. É como você gasta seu tempo. Sim, a gente malha, a gente treina, eu tenho canal, tenho empresa, Time Machines. Você dorme, você assiste filme, você assiste série. Você literalmente perde tempo nas redes sociais, porque tem muito conteúdo ali dentro também, mas você tem que saber como gastar esse tempo dentro. A gente pensa em começar esse podcast aqui no canal mesmo. Você vai entrar na abinha de playlists lá e aí vai ter o nome do podcast que a gente não tem ainda. Aí eu tava Por enquanto é só podcast. Por enquanto só podcast. Podcast teve o 001 aí que eu falei bastante sobre o Elon Musk e tal. E aí esse é o segundo podcast. E vamos nessa. O tema de hoje é livros. É leitura e por que ler. E por que ler? Por que começar a ler? Qual a importância de começar a ler? Eu tenho algumas coisas muito importantes para falar sobre isso. Eu acho que o Túlio vai se aprofundar muito. Então, assim, por que eu comecei a ler? Eu sempre gostei muito de ler, desde a adolescência. Eu lia muito literatura, muito romance, muito poema, eu sempre gostei muito. Só que, como a gente já falou aqui no início, durante muito tempo da minha vida, minhas prioridades foram outras. Eu acabei lendo muita coisa por conta só da faculdade. E por conta do trabalho que me demandava muito tempo, eu acabava
não tendo mais tempo para leitura que antes era um prazer para mim. Então eu acabei muito tempo da minha vida eu fiquei lendo coisas para a faculdade e acabou se tornando algo forçado e não mais prazeroso. Fiquei um tempo sem ler e do último ano para cá, de 2020, eu falei assim, cara, leitura é algo que eu gosto tanto, por que eu tô remediando isso? E eu voltei a ler, peguei livro do um dos meus autores favoritos, que é um romance, e voltei a ler. E nisso eu fui começando a introduzir outras literaturas de desenvolvimento pessoal, que no Brasil a gente tem a tradução como livro de autoajuda, que é tido muito, eu acho que não tem... muito pejorativo, muito, né? Eu acho que é muito pejorativo porque acaba... Foi mal traduzido. Exatamente, porque acaba afastando as pessoas desse estilo de literatura, achando assim, não, eu não tenho uma depressão, eu não tô mal, pra que eu vou ler livro de autoajuda? Exatamente. E não entende como um livro de autoajuda pode te ajudar a aumentar o seu autodesenvolvimento. Sim, o termo pro livro de autoajuda foi criado como self-development, né? Então é autodesenvolvimento, tipo, todo mundo tem o que melhorar, pô. Não é um livro de autoajuda e ajuda, estou passando por problemas, não. Traduziram para português assim. Só que todo mundo precisa de se desenvolver mais, então self-development. Então vou falar por que eu comecei a ler. Beleza. Tem uma história que a gente conta na escola, né, que todo mundo fala e tal, é comum dizer que a única diferença que o ser humano tem para os outros animais é o polegar opositor. Isso provavelmente deve ser a maior mentira que já te contaram. Se fosse verdade, o gorila tem 4 polegares opositores. Ele seria o dobro de inteligência, um macaco, do ser humano. Isso não tem nada a ver. Em que se baseia o conhecimento humano? Transmissão de conhecimento para as próximas gerações. Você não vai ter tempo durante o tempo de sua vida, sei lá, 100 anos, viver todas as experiências que já existiram de seres humanos. Você não tem o conhecimento de um piloto de Fórmula 1, de um atirador, de um jogador, de um atleta, sei lá. Mas... tem gente que pega um pedaço do cérebro, um pedaço da inteligência que ele desenvolveu a vida inteira, coloca em livros, escreve, passa esse conhecimento de uma forma que você pode absorver. E daí que eu vi também, administrador, advogado, exatamente. Médico, tudo que você até aprende de forma mais teórica na faculdade, por exemplo, foi escrito por outros profissionais que vieram antes de você, que durante aquele tempo acumulou uma certa quantidade de conhecimento e colocou em um livro para te passar o quê? 20 anos de estudo, ele coloca aquela tese, aquele estudo em um artigo, em um livro, e você consegue ter o quê? Você consegue ter contato com aquele conhecimento que o cara demorou 20 anos para obter. E sem precisar passar pelas dificuldades que ele teve que passar para absorver esse conhecimento. Sacou? Para sintetizar isso e transformar aqui a regrinha. Pô, o que é a Bíblia? E muitas vezes o cara se baseia para fazer um livro, ele lê vários outros para se basear e consegue resumir naquele. E você não precisa ter todo aquele trabalho que ele já teve, ele já te deu mastigado. Exatamente. É a mesma coisa que você faz quando você escreve, quando você publica alguma coisa. Exatamente. Então eu acho, tipo, o cúmulo da arrogância, você vê, pô, um livro de alguém que é bom no que você faz, sempre vai ter. E ele passou lá alguns conhecimentos que ele achou valioso para perpetuar aquilo, sacou? E, pô, você acha que não tem valor isso? Lógico que tem valor. Então, voltando na ideia... Pode aplicabilidade pra você, né? Talvez mas com não. certeza vai ter pra alguém. Vai ter pra alguém. Voltando nessa ideia lá do polegar opositor, então o que baseia o conhecimento humano é transmissão de conhecimento para os próximos. E outra coisa que eu quero falar que é importante, sobre o efeito Linde, né? O que é o efeito Linde? Por que a Bíblia está aí há tanto tempo escrita? Por que tem livro, O Príncipe, Maquiavel, tem vários livros que estão aí há tanto tempo e são importantes até hoje. Por quê? O efeito Linde explica é o seguinte: as coisas que duraram muito tempo provavelmente durarão mais muito tempo. Pensa o seguinte: quanta gente já tentou criticar e achar furos nas coisas mais antigas, sacou? Na Bíblia. Quanta gente já tentou criticar a Bíblia, aí ela durou um tempo e tal, continua até hoje, já tem mais de, sei lá, não sei quanto tempo teve, 2000 anos? Não lembro quanto. Tem 2021, desde o nascimento de Jesus. Não sei se foi quando Jesus nasceu, ou se foi antes dele. Não, tem livros, né? O Antigo Testamento é antes de Jesus e o Novo Testamento é depois de Jesus. Então os livros são escritos antes dele. Entendi. É muito tempo. É bastante tempo. Então, as teoria, coisas que... Gênesis é escrito... Gênesis é a história da criação do mundo, né? Não faço ideia. Gente!
Eu não li a Bíblia ainda, gente, eu vou ler. Ué, mas você não precisa ler a Bíblia pra você ter Não, ideia eu quero ler, eu quero ler. A minha ideia é ler elas... Se você nunca leu a Bíblia e não tem uma noção da Bíblia, a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho é antes de Jesus e no Novo é a partir do nascimento dele. E Gênesis conta a história da criação do mundo. Entendi, interessante. E eu falei sobre a Bíblia porque é um desses livros que são extremamente antigos, são conhecimentos que já serviam para aquela época, provavelmente continuarão servindo para sempre. Porque se durou 2000 anos, vai durar mais 2000. Sei lá, pensa um livro agora, Turma da Mônica, dura quanto tempo? 40 anos? Provavelmente não dure 2000, vai durar mais 40 anos. O efeito Lindy é tipo uma equação que você calcula o tempo que as coisas são valiosas para a humanidade. O tempo basicamente já se comprovou que é bom o suficiente para se manter. Se o negócio já dura tanto tempo e ainda é falado como importante, provavelmente deve ser bom, não é bobeira que o negócio tá ali. E, tipo assim, próximo tema... Por que que a gente aprende a não gostar de ler? Porque isso é muito interessante. Eu não gostava de ler. Eu comecei a ler há 3 anos atrás, eu acho. 2 anos atrás. Por que você não gostava de ler na Porque eu não gostava escola, de ler, por exemplo? Porque era coisa chata pra ler. Eu queria fazer coisas mais divertidas do que ler. E aí a escola muitas vezes te passa uns livros que, pô, não é pra criança. A gente até discutiu isso há uns dias atrás. Porque na escola você lê livros extremamente interessantes, bons, incríveis. Só que você pega uma literatura pesada para um adolescente de 15, 16 anos. Ao invés de você pegar uma cara cheio de energia querendo fazer exato, mas eu acho que não é nem isso, porque se você pega uma literatura infanto-juvenil, é uma leitura mais fácil, mais didática. Boa, né? Porque você não faz o adolescente se interessar pela leitura, você faz obrigá-lo a ler para fazer um vestibular, uma prova, e ele acaba pegando ranço disso, porque se você é forçado a fazer alguma coisa, você não vai fazer por prazer. Isso é certo. Não, tô aqui tem um nome para isso. O que é o que te forçam a fazer e você tem que fazer sem querer? Obrigação? Tortura. Você é obrigado a fazer alguma coisa. Caraca, que pesado! Isso é tortura. Você obrigar alguém a fazer o que ela não quer fazer. Isso é torturante. Seu cérebro associa algo negativo. Eu não quero, mas eu tenho que fazer. Cancela. Você vai desistir, você vai odiar fazer isso. Você vai desenvolver um ódio por aquilo. O que é um problema muito grande. Até pega como exemplo. Se você tinha interesse em ler na adolescência e se em algum momento isso foi quebrado, e pergunta para as pessoas que estão ao seu redor, quantas delas leem? Quando elas têm o hábito de leitura grande, de ler todo dia, ou de sempre estar com um livro, não, atualmente eu estou lendo tal livro. E pergunta em que momento isso foi desenvolvido na vida, porque é muito raro você ter isso desde o começo. Sim, eu comecei a ler porque eu entendi isso de o conhecimento humano se baseia em pegar o conhecimento das outras pessoas que já vieram, não preciso mais perder tempo com as dificuldades que eles passaram. E aí eu comecei a gostar disso. Caraca, esse cara é inteligente assim, porque ele começou a ler as experiências dos outros caras que também são muito inteligentes, eu quero isso também. Aí eu comecei a ler muito. E eu comecei a ler coisas realmente valiosas que mudaram minha vida. Por exemplo, Napoleão Hill foi por influência... Ai, tá ligando aqui, peraí. Peraí, gente, corta um minuto. Verdade, comecei a ler. Descobri um cara que se chama Napoleão Hill. Mais pra frente eu quero fazer um podcast só sobre esse cara. Muito bom, é um cara extremamente bom. Vou explicar por que vocês vão entender. É o mais sinistro. Não, vai ter um podcast sobre esse cara, vai ter um podcast com certeza. Sobre ele. A gente vai focar aqui. Sim. Beleza, eu tava explicando sobre começar a ler, né? E aprendi coisas que realmente mudaram a minha vida, melhoraram. E eu aplicava na realidade. E eu, cara, viciei nisso. Porque era uma coisa que me tornou melhor realmente. Então, comecei a ler demais. Esse ano já terminei 5 livros. Estamos em janeiro de 2021. Mas, por exemplo, Túlio, você que já leu 5 livros, é claro que você não voltou a ter o hábito de leitura, não começou a ter o hábito de leitura lendo 5 livros em um mês. Não. O que você começou a fazer? Dá a dica para os nossos ouvintes. Eu comecei a fazer o seguinte. Que você tava... Passa pra gente dicas do que você começou a fazer para fazer com que a leitura se tornasse um hábito. Essa era a minha ideia. E você começasse a ler mais. Sim. Quais são as dicas que você tem pra passar? Isso é muito legal. Eu tinha decidido que eu ia ler. Primeira coisa, eu tenho que ler porque eu tenho que ficar mais inteligente. Eu queria ser o cara mais inteligente que eu conhecia. Aí, um ponto que eu acho extremamente importante, não perde tempo com livro ruim. Por que eu comecei a ler Napoleão Hill? Eu comecei a assistir podcast. Primo Rico, Flávio Augusto, sei lá, qualquer gente que fala sobre empresas, que é o que eu gosto. Todo mundo alguma vez citava esse cara, Napoleão Hill. Tem um livro tal do Napoleão Hill tal. Aí eu, deve ser bom? Então vou ver o que esse cara fala.
Então, indicação seria indicação de gente que sabe o que tá falando, de gente que lê. Não Mas, por exemplo, você tá lendo Napoleão Hill porque tem tudo a ver com o que você estava procurando. Exatamente. Então, você que não tá afim de necessariamente ler sobre empreendedorismo, mas você quer começar a ler, então procura pessoas que tenham uma leitura parecida com o que você goste e peça indicação para elas. Por exemplo, eu amo romance. Então, para voltar a ler, eu comecei a pedir indicação para minhas amigas de algum romance, de alguma história, de algum livro muito bom, de um conto para elas, para quando eu fosse ler, o livro já fosse estimulante o suficiente para eu começar, do começo ao fim, eu terminasse o livro. Então, eu acho que essa é a primeira dica que a gente tem pra vocês, é procurar uma indicação de alguém que tem os mesmos gostos de vocês, ou então algum influencer que fale de um assunto que você esteja autoridade curioso nesse tema, né? Exatamente, você esteja curioso em saber mais e pega uma indicação de um livro desse pra você ler. Porque eu acho mais fácil do que você pegar um livro totalmente aleatório e talvez não seja tão interessante ou que não tenha tanto a ver com você. Isso é importante demais. Indicação, não perde tempo com coisa ruim. Outra dica muito importante, que eu já tinha ouvido falar, mas que eu coloquei em prática só depois que o Túlio me falou, é ler mais de um livro ao mesmo tempo. Vocês não têm ideia de como desenvolve sua leitura. Isso é foda. Isso é provavelmente a melhor dica que eu já ouvi sobre livro. Você lê mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque toda leitura pode estar até boa. Mas, tipo assim, chega uma parte que fica meio arrastada, sabe? Aquela parte que você tá enrolando. Que fica mais chatinho, que parece que tá demorando pra desenvolver o assunto, seja do que for. E é genial isso. Não que você precise largar o livro que você começou pra começar outro nada a ver. Mas a questão é você tá lendo os dois ao mesmo tempo. Porque nesse momento que o livro tá mais demorado ali pra se desenvolver, você já começa um que você vai ter mais curiosidade. Isso é verdade. E no que você começa o outro, você lembra, não, ainda não terminei aquele primeiro. Aí você volta pra aquele, aí ele já engata a leitura. Eu garanto que desde que eu coloquei essa dica em prática, é impressionante como... Eu posso dizer, acho que dobrou a minha pra mim, acho que dobrou, triplicou, tanto que eu leio. Eu acho que, assim, desenvolveu a minha rapidez pra ler. Porque eu sempre me senti muito lenta pra ler. Isso nunca me impediu de ler. E eu acho que a gente entra, a partir disso, a gente entra também numa terceira dica, né, que você comentou. Pode ser, sim. Tem a dica de ler rápido também, só que eu acho que isso é um pouquinho mais pra frente. Eu posso falar da... Peraí, deixa eu só voltar no tema de mais de um livro ao mesmo tempo. Porque chega naquela parte que fica arrastada, e aí você vai começar outro livro. Seu cérebro começa a se interessar de novo. Ele tem que entender a história de novo do outro livro de onde você parou e tal. E isso aí dá aquela revigorada no seu interesse, sacou? Aí você muda pra um, começa a ficar chatinho, muda pro outro. Às vezes você começa a se interessar de novo. Olha, eu garanto, eu acho que eu coloquei isso em prática há uns 3 meses e tá funcionando muito bem pra mim. E como eu não sou a única a fazer isso, eu acho que se você aplicar, vai dar muito certo. Isso é legal. O que eu faço? Eu sinto que dá mais certo eu fazer lendo 2 livros de temas distintos. Por exemplo, como eu gosto muito de romance, já comentei aqui, eu leio um livro de autodesenvolvimento e eu leio um romance. Então, como os assuntos são bem distintos, pra mim fica fácil de identificar o que é o livro de um e o que é o livro de outro. São 2 assuntos totalmente diferentes. E isso vai me desenvolvendo na minha leitura e eu sinto que faz muita diferença. Sim. Beleza, mas agora deixa eu voltar numa diquinha para o pessoal pensando em quem tá começando agora, quem vai começar agora, que eu acho que foi a melhor para mim, depois da indicação. A indicação é o número 1, você lê coisa ruim vai te fazer não querer ler. Próxima dica, definir um número de páginas por dia. Isso depois você já tá com o livro em mãos, você já escolheu o livro através de uma indicação de um amigo, de um professor, de um mentor. Exatamente, você vai definir uma quantidade, eu comecei com 10 páginas, eu acho isso muito até. Porque eu não tinha o costume. Não é tanta coisa, 10 pra você páginas. Que já lê, talvez. Não, porque tipo assim, eu defini um número que eu tinha... Você pega um livro de 200 páginas, você lê 10 páginas por dia, você consegue terminar em 20 dias. Porque tipo assim, você define um número de páginas, tem que ser um número que você tem certeza que você vai conseguir ler todo dia. Por isso que foi pouco, sacou? Pra mim a ideia era 5, só que 5 ficou muito pouco, então eu passei a ler 10. Beleza, mas olha só que interessante, nessas 10... Eram 10. No início, mínimo. Quando eu não tinha o não era o mínimo. Isso que é o mais doido, é no máximo. No nível que eu não tinha o hábito ainda, eu queria desenvolver o hábito. Nossa. Então eu só podia ler 10 páginas. Se tivesse legal, problema seu. Você só vai ler no próximo dia. Sacou? Não pode ler. Mas não. Isso eu acho uma boa dica pro início. Falou. Não, é sério, isso me ajudou demais, porque eu odiava ler. De verdade, Nossa. Tô falando sério. Eu tinha que ler 10 páginas. E aí eu acho que dá até pra encaixar, você ter os 2 livros, só pode ler página 10 de cada, né?
talvez seja interessante. Pra mim foi muito bom, isso é sério, isso é muito bom. Mas a ideia... De 5 a 10, então, pronto. Mas a ideia é você estipular um número X de páginas que você tenha certeza que você vai ler por dia. Todo dia. E você se força a ler no mínimo aquela quantidade de páginas por dia. Coloca o livro do lado da cabeceira, lê no começo do dia, no final do dia, à tarde, no ônibus, na faculdade, entre uma aula e outra, não sei. Mas o momento que você se força a colocar. E eu acho que também entra uma outra dica muito boa, que eu uso pra mim, é que eu não tenho hábito, eu não gosto de ler pelo celular, me incomoda, eu já trabalho o dia todo em frente ao computador, então quando eu não tô ali trabalhando eu quero evitar. Então eu sempre ando na bolsa com um livro. Então geralmente eu tenho um livro mais curtinho, um conto, um poema, alguma coisa, que eu tô esperando alguma coisa, eu tô esperando alguém chegar, uma aula começar, enfim, eu tô aguardando ali, ao invés de entrar no Instagram e perder meu tempo, meus 10, 15 minutos que você passa ali, ó, sem perceber, eu tô lendo o livro. E nisso já vai 10, 20 páginas assim, rapidão, e você já tá lendo, já tá desenvolvendo sua mente. Pra mim, eu não tenho problema disso de ler na tela, ler PDF e tal. Então é uma coisa que me ajuda muito também. Qualquer momentozinho que eu tô lá, sei lá, tô numa fila de alguma coisa, pego lá, já li uma página, sacou? Outro momento do dia, tô sentado esperando qualquer coisa, li mais uma página. No final do dia, isso me dá bastante coisa a mais de leitura, sacou? É legal, então, sempre você ter uma coisa física que você tá lendo e uma coisa mais fácil. Celular, você tenha fácil acesso ao livro. Eu acho que essa é a dica. Fácil acesso ao livro. É ter fácil acesso à leitura. A leitura em si. Se você tem facilidade em ler pelo celular, pelo computador, melhor ainda. Se você não tem, pega livros curtos. Eu tô lendo agora atualmente o meu quinto, enfim. Atualmente do Paulo Coelho, o Monte 5. Sei lá. Enfim. O Monte 5 do Paulo Coelho é um livro curtinho, é pequeno, então assim, cabe na minha bolsa, pra onde eu vou, ele tá comigo e eu tenho um tempo livre, eu começo a lê-lo. Isso é melhor do que você ficar passivo à informação, você tá ativo ali, ó, tendo conhecimento. Falando sobre estar ativo na informação, próxima dica mais importante, nossa top 3 dicas, falar sobre o que você tá lendo com alguém. Isso é muito legal. Eu comecei a colocar... Entrar em clube de leitura... Talvez não. Sim, pode ser. O que eu usei foi, eu comecei a colocar no Instagram páginas legais que eu gostava. Quem me segue no Instagram sabe. Direto eu posto pasta de livro assim com coisas que, porra, impactante pra caramba. Sublinho lá e tal e falo pro pessoal, isso aqui quer dizer não sei o que. Começo a ensinar as pessoas sobre o que eu tô lendo. Minha mãe é agoniada, ela não me aguenta mais ouvir falar sobre essas coisas de empresa. Ela fala, aí começou. Então eu acho que você pode, assim, também combinar com seu melhor amigo, namorado, namorada, colega de trabalho. Pô, vamos ler tal livro? Porque você vai ter uma outra pessoa. Isso justamente no livro que eu acabei de ler é sobre responsabilização. Você responsabiliza alguém junto com você, porque você tem meio que, tipo, dar uma resposta pra ela do que você tá fazendo. Então, assim, se você tem que ler o livro com alguém, você tá se comprometendo a alguém pra fazer aquela leitura. Então você os dois vão se cobrar. Exatamente, você tem alguém pra se forçar a ler aquele livro. Pra mim no começo também, eu entrei no clube de leitura, o que foi muito bom, porque eu pegava livros grandes pra ler em um mês, porque a gente tinha que discutir no final do mês aquele livro. E foi sensacional, pra mim foi muito bom. Pra mim também é muito bom. Quando você tá aprendendo alguma coisa e você começa a tentar ensinar para outra pessoa sobre isso, você acaba nessa explicação mesmo, desenvolvendo uma lógica melhor para falar o que você está fazendo. E eu digo assim, que eu acho que a melhor forma de você aprender é você ensinar. Então assim, terminou um livro, pega seu celular, compartilha no Instagram o que você entendeu daquele livro. Tá com vergonha, então senta com seu melhor amigo. Putz, eu acabei de ler tal livro e ele fala sobre isso. Ou... tá com vergonha mesmo, não quer compartilhar com ninguém, entra no YouTube e procura, tipo, resenha de tal livro, e começa a ouvir aquela pessoa falando daquele livro, e você pode, não, eu discordo de você, eu concordo com você, porque você vai estar ali, ó, desenvolvendo... Na sua cabeça você vai estar desenvolvendo suas ideias lá. Exatamente, com alguém, eu acho que... Boa. Eu acho que é não ficar parado. Eu gosto muito disso, de todo livro que eu começo a ler, eu compartilho no Instagram. Isso é legal. Mas eu acho que essa questão, o que você vai ler, seja sobre empreendedorismo, romance... fábula, não sei, mas eu acho que ler faz muito bem, te ajuda a tua fala, teu desenvolvimento.
sua dicção. Sério mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito amostrada de gostar de conversar, de gostar de mostrar meu posicionamento, meu ponto de vista, mas eu acho que desde que eu comecei a ter o hábito muito maior de ler, isso me ajudou muito a formatar as ideias na cabeça, sabe? De como você vai conseguir expressar isso pra alguém. Eu acho que isso auxilia muito. Isso ajuda demais mesmo. Pra mim, ajudou muito em desenvolver novas ideias, abrir mais horizontes e também, quando a pessoa vai falar sobre alguma coisa, isso é muito interessante. Como você começa a ter uma bagagem, você já tem um referencial, eu sei de que você tá falando. Às vezes o cara nem sabe o que ele tá falando, mas eu tenho um nome para aquilo e sei que reação em cadeia aquela ideia causa. Isso é muito legal. Ajuda na criatividade. Ajuda também. Na criatividade, porque eu você acho já que sua tem... mente expande. Expande pra caramba, isso é muito louco. Uma das coisas que mais mudou pra mim foi isso. Eu sei do que a pessoa está falando, mesmo que ela não tenha passado muito tempo pensando nisso. Só que eu tenho um nome disso. Por exemplo, vieses, antifragilidade, etc. Tem um monte de gente que tenta explicar coisas e tem um tema para aquilo que você fala uma palavrinha, você sabe, saca, já engloba um tema gigantesco. Você já sabe o que tá falando. E você aí que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, tem mais alguma dica que você acha que te ajudou para alguém a aumentar o hábito de leitura? Ou então você acha que poderia ser acrescentado? Comenta aqui com a gente, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que tá precisando ler mais, inclusive, e coloca aqui pra gente qual vai ser o próximo livro que você vai ler depois de estar assistindo esse vídeo. Isso aí. Boa ideia. É e também, o importante, lembra de se inscrever no canal. Não, gente, se você já chegou até aqui, não se inscreveu no canal, como assim? Gente. Demole conteúdo grátis, dicas extremamente boas, de gente que já tá fazendo, já aplicou, já sabe que funciona. Então, aproveita, se inscreve, a gente vai dar mais dicas sobre mais autores. O que você acha? Interessante. Sobre livros, a gente também... resenha de livro que a gente já leu. Qual livro, inclusive mais uma, e qual livro você quer que a gente faça uma resenha aqui? Boa, a gente pode sobre, ler. Exatamente, que a gente já tem muitos livros que a gente já leu em comum, então a gente vai pegar algum pra tá fazendo a resenha, e mesmo se a gente não tiver lido, a gente vai acrescentar na nossa lista de leitura. A gente pode ler, a gente acrescenta na nossa lista de leitura, lê, fala a nossa opinião sobre ele, conversa sobre ele, isso é bem interessante mesmo, e ajuda a gente. A gente vai escolher um livro e vai compartilhar com vocês, e vai dar um mês para os nossos seguidores lerem com a gente, que a gente quer saber a opinião de vocês sobre isso. Sim, pode ser. Então, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. A gente agradece muito a participação de cada um, é muito importante para o nosso canal, pra gente também. Segue a gente no Instagram, que a gente vai deixar tudo aqui. Tá aí na tela. E é isso, pessoal. E segue, se inscreve no canal, curte o vídeo, ajuda muito a gente a incentivar, a continuar. E depois de se inscrever, vai ler o livro. Vai ler o livro, tem que ler o livro. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, a gente vai tentar colocar no Spotify também, tá lá disponível. Pra você que não tem tempo de ficar assistindo, quer botar pra ouvir no fone de ouvido, é bem legal também. Vai lá, assiste, se inscreve no Spotify. E no YouTube. Galera. E é isso, galera. E falou, e vamos começar a ler mais. Bora. Um tum. Gente, pós-créditos aqui do podcast, ela brigando comigo. Não, mas é você ter uma visão de como que vai ficar no vídeo, porque eu acho que como você, como YouTube, como você já tem o seu canal, você já fica muito focado ali no vídeo, só que não vai ser só o vídeo. Verdade. Pra quem só tá ouvindo, tá... Imagina, você tá ali com verdade, o pessoal só do áudio, né? Eu não pensei nisso. Mas que porra de barulho Eu mesma super ficaria incomodada, meu lado virginiano ficaria puto. Você não é virginiana. Mas meu lado virginiano, a gente tem 12 planetas. Não, cada você é leonino, eu também sou leonino. Eu tô tendo aqui uma direção do podcast e ele aqui não me leva a sério. Ela tá dando bronca, gente. Olha só, eu dei ideia de fazer, eu me dei mal ainda. Que se deu mal, você não me chamou pra fazer? Então aceita que o negócio vai ficar muito bem feito. Legal. Se for pra ficar mais ou menos, aí você chama outra pessoa. Corta.